Fala galera, então estamos aqui no Depois do Jogo para a gente fazer mais uma análise de partida, essa daqui, aquela das dicas especiais para os apostadores, para quem quer brincar nessa partida, né? Hoje o Sunday Night vai ser entre Kansas City Chiefs e Houston Texans, dois times que começaram a temporada com muita expectativa, mas infelizmente ou felizmente, né, depende do ponto de vista, do seu ponto de vista, são times que chegam nessa rodada, 14ª semana, precisando da vitória para manter vivo o sonho de playoffs. O Kansas City Chiefs com a campanha 6-6, ou seja, Patrick Mahomes pode ficar negativo pela primeira vez entrando no mês de dezembro, isso nunca aconteceu na história. Aliás, né, o time pode ficar fora dos playoffs pela primeira vez na sua história. Não que uma derrota garanta isso, mas assim, fica perto dos 90% a mais de chance desse time estar eliminado. Vai precisar ganhar todos os jogos daqui até o final e ainda torcer para uma combinaçãozinha de resultado para que ele tenha a vaga que não deve ser a de primeiro lugar da sua divisão, já que o Denver Broncos já praticamente garantiu que não será alcançado pelo Kansas City Chiefs. Mais uma vitória para o Broncos e ele fica inalcançável para o Chiefs. Segunda coisa que a gente tem que falar, Houston Texans, um dos times que tem a melhor defesa da temporada. Um dos times que tem a melhor, não. O time que tem a melhor defesa dessa temporada. Um time que vem jogando muito bem defensivamente, mas que o ataque ainda não engrenou. É um time que marca poucos pontos, mas como sofre muito poucos pontos, ele acaba ganhando mais do que perdendo. E aí o time tá com 7 vitórias e 6 derrotas, né, nessa temporada. E também precisa da vitória para poder continuar na briga, né? Sua divisão está um pouquinho mais acessível, já que o Indianapolis Colts vem dando uma certa derretida, né? O time está com 8 vitórias e eles estão com 7, então eles já estão chegando nessa briga, né? Ganharam deles na última rodada, inclusive. Então, essa é a leitura a princípio dessa partida, né? Acredito que não seja um jogo que vá ter 50, 60 pontos. Então, é muito difícil um jogo que o Houston Texans esteja em campo que seja disputado com alta pontuação. Mas ao mesmo tempo, como tem Patrick Mahomes, eu não descarto a possibilidade desse jogo passar de 37,5, né? Essa não é a primeira dica, essa é já uma dica extra, sim. 37,5 pontos, deixa eu dar uma olhada quanto que isso tá pagando aqui para vocês. Ó, 37,5 pontos, pagando 1,55. Então, uma boa odd para fazer mais de 37,5 pontos nessa partida. Mas então vamos lá, vamos começar com a nossa análise, falar de aposta por aposta. Separei 3 aqui especiais, como eu sempre faço, né? Aquelas que as estatísticas nos garantem que elas vão bater. Nem sempre isso acontece, né? Afinal de contas, é um jogo de azar e aí fica até, mais uma vez, aquele informe para vocês. A aposta é entretenimento, é brincadeira, é diversão. Você vai fazer uma fezinha só por diversão, só que aquele dinheiro você pode perder. Nunca coloque um dinheiro que você precisa dele na sua casa de aposta, tá bom? Vamos começar com as nossas análises. E como eu sempre faço, tô aqui ó, com a camisa do Kansas City Chiefs, essa Silver Edition 2012, se eu não me engano, já na Nike, primeiro ou segundo ano da Nike, quando ela entrou na NFL. E para essa aposta eu vou falar o seguinte, Patrick Mahomes, tá, gente? Essa camisa aqui é do Jamal Charles, para quem não tiver aí ó, querendo saber, essa é do Jamal Charles, ex-running back do time, que foi um dos melhores da sua geração. Mas vamos para a nossa aposta, né? Minha dica, primeira dica para esse jogo, que tá imperdível, Patrick Mahomes, 20 passes na partida, completar 20 passes nessa partida. O jogador, o quarterback do Kansas City Chiefs, que é um dos melhores da história, já é um top 3 da história, então assim, não estou falando de qualquer coisa não, né? Ele fez isso em 10 de 12 partidas nessa temporada. Simplesmente nós temos um aproveitamento altíssimo num jogo que ele precisa aparecer. Que aposta melhor que essa? Você tem o melhor jogador, um dos melhores da história disponível para fazer uma coisa que ele normalmente faz, que ele fez 10 em 12 jogos. Imperdível. 1,41 tá dado essa. Mas lembre-se, aposta é entretenimento, tá? É uma brincadeira, vai se divertir. Mas que essa daí tá gostosinha demais, viu? Segunda dica para esse partidão, pro nosso Sunday Night Football de Chiefs e Texans. Nico Collins ter 5 recepções na partida, pagando 1,47. Mais uma daquelas que a gente tem que pegar a estatística, fala, conferir de novo, fala assim, não, tá errado aí. Por que tá pagando tanto para uma coisa que acontece sempre, né? Nos últimos 5 jogos, ele teve mais de 5 recepções. Nos últimos 5 jogos, em 4, ele teve mais de 5 recepções. Nico Collins tem uma média de 5,2 recepções por partida.
E aí eu separei aqui suas estatísticas para você ter ideia. Ele vem de um jogo com 5 recepções. Antes, contra o Bills, ele teve 3 recepções para 55 jardas. Colaborou em jardas, mas não em tantas recepções. Mas antes ele teve um jogo com 9, outro jogo com 7 e outro jogo com 7. Então, assim, é uma média, ele é o melhor recebedor desse time. Ele e o Dalton Schultz são os caras que comandam esse ataque aéreo, junto com o CJ Stroud, que tá fazendo uma temporada abaixo da expectativa, né? Temos que falar a verdade sobre o CJ Stroud. Mas, apesar de tudo isso, tem chegado a bola para Nico Collins. É um jogador que colabora sempre com esse ataque, é um jogador que sempre que tem volume de alvos, produz muito, né? Recebe muito, ganha muitas jardas após a recepção, então aposta muito boa. 5 recepções para ele, pagando 1,47 é muita coisa, então a gente tá firme nessa também. E pra gente finalizar mais esse vídeo, né, com as dicas, uma análise completa aí dos jogos, achando mercados interessantes para vocês poderem lucrar junto com a gente, separei aqui, ó, Travis Kelce, 40 jardas de recepção na partida, pagando 1,58. Eu sei que eu falei com vocês que o time do Houston Texans é muito bom defensivamente, realmente é. Possivelmente o Stingley Jr. vai ser um dos fatores decisivos para a partida. Se ele estiver bem, como normalmente ele tá, ele faz esse time ceder muitas poucas jardas também, muitas poucas recepções do seu lado do campo. Mas nós temos uma aposta aqui que, estatisticamente, né, como eu sempre falo, vou comprovar sempre com as estatísticas, afinal de contas, normalmente existe uma média, e essa média é conquistada ao longo da temporada, e mais 12 jogos a gente já tem um bom recorte aí pra gente confiar no que as estatísticas nos apresentam. E aí o Travis Kelce ter 40 jardas de recepção é uma coisa que aconteceu em 10 dos 12 jogos. Nós começamos com o Patrick Mahomes com 10 de 12 jogos para 20 passes completados, e queremos aqui com o Travis Kelce a mesma coisa, 10 de 12 jogos, 1,58, que é uma odd mais alta do que isso para uma coisa que acontece praticamente sempre, né? A gente está falando também de um jogador que é top 3 na história da liga, o tight end Travis Kelce. Ele disputa apenas com Rob Gronkowski e vou lembrar aqui, putz grilo, Tony Gonzalez, desculpa a falha de memória, o lapso de memória, Tony Gonzalez, né? A disputa, a princípio, na minha opinião, é de que Rob Gronkowski ainda tá um degrauzinho ali, assim, um filete de cabelo, porque ele era mais completo, ele bloqueava melhor. Mas assim, os dois são fenomenais, e o meu querido Tony Gonzalez também, um baita de um tight end, mas esse mais recebedor do que qualquer outra coisa. Mas assim, o cara tinha números de wide receiver a carreira inteira. Mas então aí, ó, ficamos assim então para essa partida. Estamos cercados com as estatísticas a nosso favor. Estamos indo bem, né? Nas últimas 3 partidas que eu apareci aqui, entreguei mais pelo menos 2 acertos, né? De 3 sugestões, 2 acertos garantido. Acredito que hoje a gente vai tentar buscar esse terceiro aí. Vamos buscar 3 acertos e 3 opções, além dos 37,5 pontos, que foi a minha dica extra lá no início desse vídeo. Então ficamos com Patrick Mahomes ter 20 passes completos nessa partida com odd 1,41, Nico Collins ter 5 recepções na partida com odd 1,47 e Travis Kelce ter 40 jardas de recepção com odd 1,58. Todas elas imperdíveis. Patrick Mahomes com 10 de 12, Travis Kelce com 10 de 12 jogos fazendo isso, e Nico Collins vindo numa sequência de 4 dos últimos 5 jogos, além de ter uma média superior a isso com 5,2 recepções por partida. Me despeço de todos vocês, sou Felipe Drummond, um abraço, meus queridos.